Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 9, sexta-feira, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Paulina. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 23, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta é uma palavra muito forte para nós hoje. Jesus ele diz: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Vós sereis odiados por todos. Por causa de quê? Do nome de Jesus. Nós não seremos odiados por termos cometido algum crime. Nós seremos odiados por falar de Jesus, por viver e ensinar o que ele viveu e ensinou e pediu para que vivêssemos e anunciássemos aos outros. É muito interessante isso e é muito importante que nós cristãos, nós igreja, compreendamos essa palavra. Principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos usando muito e todos os dias, por exemplo, as redes sociais, usando esse tempo de pandemia, obrigou a todos nós a utilizarmos mais as redes sociais, né? Tanta gente que não tinha rede social e hoje passou a ter por conta da pandemia, então foi praticamente obrigado. Claro que ninguém é obrigado a nada, mas a situação nos levou a isso, a criarmos as nossas redes sociais e nas nossas redes sociais, o que é que nós fazemos? Nós buscamos muitas vezes sermos reconhecidos, buscamos muitas vezes e até pedimos, né? Sempre quando a gente faz, por exemplo, uma transmissão ao vivo, o que a gente pede? Pessoal, dá o likezinho aí, dá o joinha aí, dá uma curtida aí, né? Isso é ruim? Não, isso não é ruim não. Por quê? É claro que depende. Mas no primeiro momento não é ruim por quê? Porque você está pedindo aquele joinha, você está pedindo aquela curtida para que a página possa crescer. Agora, a questão não é essa. A questão que está por trás. Porque você pode pedir para curtir, para compartilhar, para dar o like só por vaidade, querendo mostrar não Jesus, mas a você mesmo. Ou o seu interesse é que a sua página, por exemplo, cresça para que o seu conteúdo, e aí está o motivo pelo qual você está usando a rede social como cristão, como igreja, possa se expandir cada vez mais. O anúncio do Evangelho possa chegar a todos. Então, se você pede o joinha, a curtida, para que a sua página cresça,
para que a evangelização, o evangelho chegue a muitos corações, ótimo, perfeito. Perfeito. Mas existe uma grande tentação, que é a tentação da vaidade. A tentação de mostrarmos não Jesus, mas a nós mesmos. A tentação de buscarmos uma aceitação das pessoas. O cristão não é aquele que busca aceitação. O cristão é aquele que prega a palavra. O cristão é aquele que prega o evangelho. Não é aquele que busca aceitação. E as redes sociais hoje é uma faca de dois gumes, meu povo. Porque tem tanta gente que às vezes tem medo de perder seguidores. E às vezes, por medo de perder seguidores, acabam não pregando o evangelho. Acabam não ensinando o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. É o risco, meu povo. Por isso eu pergunto até a você, o que você prefere? Perder seguidores na sua rede social? Ou pregar o evangelho e ser odiado? Cuidado, cuidado. Será que nós estamos dispostos a perdermos seguidores nas redes sociais para encontrarmos, alcançarmos e conseguirmos seguidores de Jesus Cristo? Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo odiados. Então, o cristianismo, meu povo, não é a religião da camaradagem, do amigo camarada. Não é a religião do aceita tudo. Não é a religião onde o cristão busca a aceitação de todos. Não, de forma alguma. Jesus está dizendo: vós sereis odiados. Vós sereis odiados. Agora, uma segunda coisa para nós refletirmos. Por que um cristão insiste em ser cristão, em pregar o evangelho, mesmo sendo odiado, mesmo sendo perseguido? Jesus vai dizer: cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais, eles vos açoitarão. Veja, a pergunta é: o que move a vida do cristão? Por que um cristão persevera na vida cristã, apesar de ser odiado, perseguido, açoitado, preso, caluniado e morto até, martirizado? Porque o cristão é aquele que entendeu que sem Cristo não há verdadeira realização humana, não há verdadeira felicidade e não há verdadeira vida plena. Por isso que o cristão persevera, porque sabe que no evangelho está a sua vida. E compreendendo isso e fazendo essa experiência, o cristão é aquele que é capaz de entregar toda a sua vida por causa de Jesus, mesmo que seja odiado. Que o Espírito Santo nos renove, nos encoraje para a missão, nos fortaleça, nos dê o dom da parresia, o fervor, o ardor missionário, para perseverarmos até o fim. Porque, como disse Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.